Nesse vídeo, continuamos a ver como se faz a demonstração de equivalências lógicas. Estamos a demonstrar a equivalência entre essas duas condições. No vídeo anterior, fizemos a demonstração da implicação nesse sentido aqui. Agora, nós faremos a demonstração da implicação no sentido oposto. E indicaremos isso colocando no início da prova a seta de implicação entre parênteses. Bom, agora estas são as hipóteses. Então, nós sabemos que z é divisível por 2, ou seja, existe um certo inteiro Q1, tal que z é 2 vezes Q1. E nós também sabemos que z é divisível por 3. Logo, existe um certo inteiro Q2, tal que z é 2 vezes Q2. E a tese? A tese é que z é divisível por 6. Então, o que eu quero concluir é que z é 6 vezes um certo x. Então, foquemos um pouco nas hipóteses. Então, existem inteiros Q1 e Q2, tais que z igual a 2Q1 e z igual a 3Q2. Mas a situação é essa. O que eu quero concluir é que z é igual a 6 vezes x, onde x é um número inteiro. Então, nós temos que partir disso daqui e concluir isso daqui. Mas como é que nós vamos fazer isso? Bom, um erro grosseiro, mas bastante comum, consiste em partir dessa igualdade aqui. Então, multiplicar essa igualdade por 3 para fazer aparecer o 6. Assim. Já que o Q1 é um inteiro, muita gente acha que isso finaliza a prova. O problema é que aqui nós temos 3z e não z. Então, o que essa argumentação provou foi que 3z é divisível por 6, e não que z é divisível por 6, que era o que queríamos. Então, isso não é válido, vamos ter que voltar ao início. Então, nós temos isso aqui e precisamos concluir isso daqui. A solução vai exigir uma certa capacidade de divisão algébrica. Nós teremos que trabalhar com os dois termos do sistema. Primeiro, pegaremos o primeiro termo e multiplicaremos por 3, obtendo isso daqui. Em seguida, pegaremos o segundo termo do sistema e multiplicaremos por 2, obtendo esta segunda igualdade. Agora que nós temos esse novo sistema, nós vamos subtrair essas duas equações. A de cima menos a de baixo. Então, nós vamos obter que 3z menos 2z é 6Q1 menos 6Q2. Só que 3z menos 2z é z. E 6Q1 menos 6Q2, eu posso colocar o 6 em evidência e escrever como 6 vezes Q1 menos Q2. Logo, z é 6 vezes Q1 menos Q2. Só que Q1 menos Q2 é um número inteiro. E esse vai ser o x que nós estávamos procurando. Então, esse vai ser o x. E agora eu vou escrever isso formalmente. Vou escrever que x é um número inteiro, justificar adequadamente. Nesse caso,
A justificativa é que ele é a diferença entre dois números inteiros, já que x é Q1 menos Q2. E z igual a 6 vezes Q1 menos Q2 vai se tornar z igual a 6x, já que esse termo em destaque aqui é o x. Já que z é 6 vezes x, sendo que x é inteiro, então, pela definição de divisibilidade, nós concluímos que z é divisível por 6. O que encerra a demonstração, já que provamos tanto a ida como a volta da equivalência lógica. Então, resumindo tudo, para provar uma equivalência lógica, que é quando a implicação vale para ambos os lados, uma boa estratégia é fazer a prova separadamente no sentido de ida e depois separadamente no sentido de volta. No exemplo que vimos, a proposição que nós queríamos provar era essa daqui. Então, nós pegamos essa equivalência lógica e separamos em duas demonstrações separadas. Nós primeiro provamos a ida e depois nós provamos a volta. Além do mais, cada uma dessas partes deve ser, então, encarada como uma nova proposição, sendo frequentemente necessário o uso de outras regras heurísticas como guias de como proceder à prova desta nova proposição. Então, no nosso último exemplo, nós partimos dessa equivalência aqui, e uma das partes dessa equivalência foi essa proposição aqui, esse lado. Nós devemos verificar se essa nova proposição sugere o uso de qualquer regra heurística que já tenhamos aprendido. E nós notamos que essa tese ela podia ser entendida como um e entre duas afirmações. E nós já vimos uma regra heurística que dizia que nessas situações pode ser interessante provar essa parte separadamente e depois essa, que foi exatamente o que nós fizemos.